Oi pessoal, vou apresentar para vocês aqui o kit da Microduino. Vamos começar pelo nosso conector aqui USB TTL. Então, aqui é onde nós vamos programar os processadores da Microduino. A maioria, ou quase todos os processadores vão utilizar essa plaquinha aqui para programar. A gente consegue também fornecer energia aqui, através dessa entrada micro USB, mas aí temos outras opções também, tá? Então, ele contém essa conexão em U, que é proprietário da Microduino, e é com ele que você vai programar o seu processador. Então, nesse kit aqui, ele acompanha um Microduino Core, que é um processador bem similar aí ao Arduino Uno, mesma conexão em U, um processador Atmega 328, tá? E aqui nós temos um botãozinho de reset, tá? A conexão entre eles é simples, você vai conectar um ao outro através dessas entradinhas. Legal? E, como comparação, temos aqui a moeda de R$1 para você ver como é pequeno, tá? Então, o outro módulo que vem nesse kit é o módulo Hub, que é o módulo que te dá acesso às entradas, tá? Digitais, analógicas e 2C do seu processador. Uma coisa legal dele é que os encaixes aqui do hardware são bem simples, você vai simplesmente conectar um ao outro. A única restrição é física, então, por exemplo, eu preciso ter acesso a essas portas, eu não vou conectar ele aqui embaixo. Mas fora isso, você pode trocar ele de lugar, não tem problema nenhum, tá? Então, veja como é simples, você deixa de ter que soldar componentes, de ter que colocar resistores, transistores entre eles. Então, assim como os shields do Arduino, você vai empilhando, mas você ganha uma liberdade aqui, você pode trocar a ordem, e também para projetos aí pequenos ele é perfeito, tá? Economizar espaço nos seus projetos. Então vou encostar ele aqui e agora eu vou apresentar os sensores. Esse aqui é o nosso primeiro sensor, o sensor Crash. Ele funciona como um botão ou como sensor de fim de curso, tá? Todos os sensores acompanham esse cabinho. É com esse cabo aqui que você vai conectar o sensor. Aqui vai um lado no sensor, tá? E o outro no nosso hub. Então, o sensor Crash é um sensor digital. Eu vou conectar ele aqui na porta digital 8 e 9. Simples assim. Então, não tem solda, é só conectar um cabo um lado ao outro, você está com o teu sensor conectado. E aí programar, tanto na ideia do Arduino, quanto no nosso M-Designer, que é baseado no Scratch, tá? Então, o sensor Crash são 4, que vem no seu kit. É um sensor digital, bem simples de utilizar. Depois nós temos o Touch, também digital. São 4 no seu kit. Um botão bem legal aí para você fazer inputs, né, de digitais, fazer ligar e desligar, fazer um teclado, algo assim. Depois dele, nós temos nosso sensor de reflexância, também bastante conhecido como seguidor de linha. Ele pode ser usado para criar robôs seguidor de linha, quanto para medir pequenas distâncias, tá? Ele é um sensor analógico, vai te ajudar nessas duas funções e aí você usa a sua criatividade para criar outras também. Depois nós temos o LED simples, tá? E aí ele vem, são 3 LEDs na cor verde, vermelho e amarelo. Para os seus primeiros projetos, uma coisa bem simples de programar. Ligar e desligar, piscar o LED e tudo mais, aqueles projetinhos iniciais. Depois nós temos o LED RGB. O LED RGB já é mais legal. Você consegue misturar as cores vermelho, verde e azul e criar outras cores. E uma função bem legal do LED RGB é você ligar ele em cascata. Então, apenas com uma porta digital você consegue ligar aí centenas de LEDs em cascata e programá-los e determinar a cor e tudo mais. Aí temos nosso sensor de intensidade luminosa, é um fotorresistor, um LDR. Aqui você vai conseguir fazer a leitura analógica da intensidade luminosa do ambiente, tá? Sensor bem útil e bem utilizado.
Depois nós temos o sensor microfone, o sensor de intensidade sonora. Então ele não reconhece a voz, mas ele vai reconhecer a intensidade do ambiente, a intensidade sonora ali no ambiente. É também um sensor analógico. Aí temos o buzzer. O buzzer basicamente é uma campainha que você consegue setar aí a frequência e a intensidade. É um sensorzinho bem legal para fazer um alarme. Potenciômetro, um sensor analógico também. Um sensor aí bastante utilizado para você setar velocidade de motor, intensidade sonora. Então, um sensor aí para fazer entrada analógica. Joystick, um sensor bem útil para controle também. São 5 botões, tá, no joystick. Cima, baixo, esquerda, direita e centro. Também bem útil para os seus projetos, principalmente para fazer entrada. Aí temos esse par aqui, que é o receptor e o emissor de infravermelho. Receptor, você consegue usar controles remotos convencionais aí da tua TV, do teu ar-condicionado, receber sinais, decodificar. E aqui um emissor de sinal infravermelho para você simular alguns desses controles também, ou fazer aplicações simples, como por exemplo emitir o sensor vermelho e receber aqui. Então daria para você fazer um sensor de presença ou um alarme de barreira bem simples aqui, tá? Bem legal também e tem bastante funcionalidade. Aí temos o PIR. O PIR é um sensor de movimento. Você já deve ter visto esse sensor aqui, às vezes, na tua casa aí. Então, é um sensor bastante utilizado para segurança. Ele detecta movimento. Aqui, ele é um mini sensor PIR, então, o raio aí ideal máximo é de 7 metros de distância para ele fazer a leitura, tá? Bem legal também, para aplicações de IoT bem útil. Aí temos o sensor de temperatura digital, então ele vai te dar já a temperatura em graus, diferente ali do sensor de intensidade sonora ou luminoso, ele vai te dar a temperatura já em graus. Um sensor bem legal também para aplicação de IoT. A gente tem alguns projetos legais aí com medir a temperatura do ambiente para fazer controle de irrigação, temperatura às vezes para você ligar e desligar o teu ar-condicionado, fazer um controle mais fino da temperatura do teu ambiente. Então, um sensor bem útil e que dá para criar bastante projetos com ele. Aí nós temos um acessório aqui, que a gente chama de I/O Split. O I/O Split, basicamente, ele te dá acesso às duas portas aqui. Então, no nosso hub, nós temos sempre pares, né? Cada entrada dessa tem aqui, por exemplo, acesso a 12 e 13, A6 e A7, 8 e 9. Então, para eu separar essas portas aqui e ter acesso a todas elas, meu projeto às vezes precisa de mais do que 12 entradas, eu vou usar o I/O Split e ele também serve para estender o cabo. Então, aqui esses cabos são, às vezes é curtinho para o teu projeto, você consegue usar ele para estender. Então, eu vou ligar aqui, por exemplo, de um lado, vou ligar do outro aqui e vou estender esse cabo. Para o meu crash. Assim como eu poderia ligar outro crash aqui e usar um na porta 8 e outro na porta 9. Então, um acessório aí bem útil. E por último, mas não menos importante, é o nosso motor servo. Então, o motor servo é um servo que vai te dar de 0 a 180 graus, um servo de 9 gramas, um servo bem comum aí de você encontrar no mercado. E aqui, esse acessório aqui, ele vai entrar um cabo da Microduino, né? Esse cabo padrão da Microduino, e do outro lado ele vai conectar até 2 servos. O nosso kit acompanha um servo, mas se você quiser adquirir um separado, e você já tem aqui suporte para até 2 servos. Esse é o kit da Microduino, espero que tenha ajudado na sua escolha. E se tiver interesse em novidades, promoções e, mais importante, inspirações para seus projetos, siga nossas redes sociais em Microduino BR. Muito obrigado.